Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência aí ao terceiro bimestre, né? Passamos aí da metade do ano. Então, neste momento, nós adentraremos na apostila 3, numa temática que envolve o que está acontecendo com a população em nível mundial, né? Qual é a dinâmica dessa população? Então, essa unidade 1, que iniciaremos nessa aula, a demografia, é referente à demografia, né? A dinâmica da população no mundo. Aqui, só relembrando uns conceitos que vocês já sabem, a gente já estudou também. Um país populoso está perguntando só o tamanho da população, não quer saber a área do país, se o país é grande ou pequeno, não importa nada, é só quantas pessoas moram no país. Quando se fala em um país povoado, quantos habitantes tem por quilômetros quadrados, quer dizer, se é uma área pequena e tiver muita gente, obviamente vai ficar muitos habitantes por área. Se tiver, por outro lado, uma população baixa e uma extensão muito grande, isso inverte, né? Então, aí o que é chamada população relativa, que é relativa à quantidade de habitantes. Então, superpovoamento é quando tem muita gente numa pequena área, né? E aí é óbvio, se tiver muita gente numa pequena área e for um país pobre, essa população tenderá a ter dificuldades, né? Em tese, né? Por outro lado, quando uma população é mais rica, tem as suas necessidades supridas, tem uma renda per capita alta, é menos problemático, talvez nem problemático seja morar muita gente junto, né? Então, uma outra questão, relembrando, é a densidade demográfica, né? Que é essa quantidade de pessoas numa área, que é também chamada de população relativa. Em, por outro lado, crescimento vegetativo, isso aqui é importante para a gente saber a dinâmica da população, quer dizer, se o país está com uma população crescendo, ou se está diminuindo, ou está relativamente estagnada, essa população, né? Então, o crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Um exemplozinho, se nasceram 100, morreram 90, cresceram 10 habitantes. Então, quando tem maior crescimento do que mortalidade, quer dizer, mais natalidade que mortalidade, é o crescimento vegetativo positivo. Quando tiver mais gente morrendo do que nascendo, é o crescimento vegetativo negativo. Quer dizer, crescimento vegetativo, ele pode ser negativo, ou seja, a população pode estar diminuindo, mas mesmo assim se chama crescimento vegetativo. Não é? Esse gráfico aqui é importante para a gente ver que o mundo, né, em toda a sua história, o seu período histórico, ele passou praticamente mais de 3.000 anos, até se a gente pegar desde a antiguidade, né, desde os escritos de Homero ali, que envolvem os períodos pré-homérico, homérico, até a Revolução Industrial, a gente percebe que o crescimento populacional foi lento, né? Porém, a partir do século XVIII, sobretudo os séculos XIX e XX, essa população ela cresce como nunca na história do planeta, né? Então, esse é um problema, é um crescimento muito grande em um curto espaço de tempo, né? Aqui é uma charge, né, para a gente ver o que está acontecendo. Quer dizer, em 1974, praticamente aí em torno aí de 45 anos atrás, 4 bilhões de pessoas, né? Depois, 13 anos depois, 5 bilhões, quer dizer, em 13 anos aumentou mais 1 bilhão, né? Depois, em 10 anos, mais outro bilhão, ou seja, né, no ano 2025, nós chegaremos a 8 bilhões e meio, quer dizer, neste século que, infelizmente, a gente vive neste aspecto, a gente está pegando a maior população do mundo e ainda teremos o maior crescimento populacional do mundo. Porém, uma coisa que é preciso ficar clara é que nem todos os países do mundo, neste momento, e isso que é o ponto crucial dessa aula, tem países, para vocês entenderem, que eles estão crescendo a população.
Tem países que a população é estagnada e tem países que os governos estão estimulando as pessoas a terem filhos porque está diminuindo essa população. Então, é isso que nós focaremos na aula de hoje. Uma outra questão importante para a gente notar no mundo, quer dizer, em torno de 230 países que existem, se a gente pegar a China e a Índia, né, os dois aí em torno de, somados, né, 2 bilhões e 750 aproximadamente milhões de habitantes, ou seja, a cada 3 pessoas em média no mundo, uma é chinesa ou indiana. Se nós observarmos os Estados Unidos, que é a terceira maior população, ele é 1 bilhão de pessoas a menos do que qualquer um dos dois, né? Ou China ou Índia, né? A Indonésia depois vem com 268 e o Brasil aí com 210 milhões de habitantes, né? Enfim, não precisa gravar, mas só para a gente ver a diferença, né, da quantidade de população no mundo, e a partir desse momento a gente vai ver por que isso acontece. Aqui, para vocês perceberem o seguinte, esses países que são chamados os países desenvolvidos, né, que estão nessa cor mais clara, são os países que iniciaram primeiro o processo de industrialização. Então, quando eles iniciaram o processo de industrialização, essa população começou a migrar do campo para a cidade. E aí começou a ter um crescimento populacional. Para a gente entender isso melhor, a demografia ela é classificada em 4 fases, né? O que é importante nessa aula, como eu disse, nós vamos pensar neste momento agora da aula somente nos países desenvolvidos. Então, esses países desenvolvidos, até o século XVIII, eles viviam no campo. Então, eles estavam ainda na fase 1. O que significa isso? Que nascia muitos filhos, mas também morriam muitos. Então, o crescimento vegetativo era baixo, já que nascia muito e morria muito, pelos mais variados fatores, né? Falta de avanço em medicina, falta de centros especializados, de informação, enfim, uma gama de questões aí que envolvia a alta mortalidade e a alta taxa de natalidade, porque era viável para um fazendeiro ter uma grande quantidade de filhos, porque eles também ajudavam, né? Um carpindo, outro plantando, outro vacinando gado, enfim, você tinha uma alta produtividade. E o custo dessa família era baixo, porque o alimento provinha do próprio campo, né? Então, essa era uma lógica que se manteve até o século XVIII, quando inicia a Revolução Industrial. Então, quando inicia a Revolução Industrial, o que vai acontecer é o seguinte: começa a cair a taxa de natalidade, né? Porém, a taxa de mortalidade, que é em vermelho, ela cai mais rapidamente. Então, se a natalidade vai caindo aos poucos e a mortalidade cai bastante, o que vai acontecer com o crescimento vegetativo? Ele vai aumentar demais, ou seja, a expectativa de vida vai aumentar. Então, todo país que entrou na fase da transição demográfica, que significa que essa população do campo está indo para a cidade, né, e lá vivendo, significa que esse país vai estar crescendo populacionalmente, né, ao que ele tem de população. E por que isso acontece? Porque esses centros de medicina, né, a informação na época via rádio, avanços em processos de contraceptivos, principalmente no futuro, né, que teriam, fazem com que a população morra menos e com isso tenha mais expectativa de vida. E a queda da natalidade vai se dando aos poucos, que as famílias vão percebendo que tem um alto custo no sistema urbano. Então, esses são fatores cruciais que fazem com que um país da transição demográfica ele cresça populacionalmente. Teve um cara chamado Thomas Malthus, que ele percebeu, ele falou, algo vai dar errado. Se essa população está saindo do campo, o campo vai começar a produzir menos. E está indo para a cidade, quer dizer, essa população na cidade ela vai estar comendo, já que está crescendo aí por estar na transição demográfica, e está diminuindo a produtividade do campo. O que ele pensou?
que vai ter uma grande fome. Por quê? A população está crescendo em um ritmo geométrico, ou seja, de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8, enquanto que a produção de alimento está num ritmo aritmético, de 1 para 2, 2 para 3, 6 para 4. Ele vai falar, vai ter uma grande fome. E qual é a solução para isso? Controlar a natalidade de qualquer jeito, né? Então aí entrou a teoria malthusiana. Então não se esqueçam disso. Quando vocês ouvirem falar em teoria malthusiana, está voltada aos países desenvolvidos que se industrializaram primeiro, principalmente os circunscritos ali, que é onde ele vivia, na Grã-Bretanha, na Escócia, né, nos países ao entorno da onde foi o berço da Revolução Industrial. Porém, com o tempo, não foi tanto assim, né? Porque foram inventados, principalmente no final do século XIX e no início do século XX, tratores, colheitadeiras, coisa e tal, que fizeram o serviço do campo sem necessitar de tanta mão de obra. Mas a primeira metade do século XIX, ele teve razão, não na taxação da natalidade, mas de prever e de mostrar que teria uma grande fome para essa população urbana dos países industrializados. Porém, à medida que foi passando o tempo, que diminuiu a natalidade, voltando aqui ao quadro das taxas, o que foi acontecendo? Caiu bruscamente a natalidade pelo custo de um filho na cidade, pagando escola, né, almoço, janta no sistema urbano, roupa, transporte, tudo isso tem um alto custo, ao ponto em que os salários não sobem na mesma proporção do custo de uma família com elevado número de filhos. Então, o que aconteceu? Houve uma queda abrupta da natalidade, que aí a gente vai para o terceiro estágio, né? Quer dizer, cai a natalidade agora e cai a mortalidade. Se cai em ambos, né, significa que o crescimento vegetativo volta a ser baixo. Então, vai ter relativamente uma população estagnada. E agora, atenção total, porque isso pouca gente sabe. Esta quarta fase, ela é bem recente, está acontecendo agora nos países desenvolvidos. O que está acontecendo? Aquela população que, pelos avanços da medicina, por melhor alimentação, enfim, informação, coisas do gênero, ela está chegando a 90, 100 anos de vida, né? E está falecendo. Então, o que está acontecendo nos países desenvolvidos? Por exemplo, Japão, Itália, Espanha, Alemanha menos por causa de muita imigração, mas Portugal, Rússia, essas pessoas estão falecendo e o número de natalidade continua baixo. Ou seja, está começando a morrer mais gente do que está nascendo. E eles estão, então, na fase do crescimento vegetativo negativo. Ou seja, morre mais do que nasce. E nesses países, os governos estimulando a população a terem filhos, que aí pagarão menos impostos. Quem tiver mais filhos, os filhos já têm direito à escola oferecida pelo Estado, né? Então, tem condições especiais para fazer com que a população tenha mais filhos. Então, essa é uma lógica. Tem exceções? Tem, como eu falei, a Alemanha e os Estados Unidos. São países que tiveram muita imigração e uma parte grande dessa população que emigrou, né, para os Estados Unidos, ou seja, os imigrantes dos Estados Unidos que estão lá, eles ainda continuam tendo um número médio de filhos. Então, são exceções, mas numa média dos países desenvolvidos que se encontram na quarta fase, eles estão tendo uma diminuição da população. Tem países aí que vão diminuir 30% da população de 2020 a 2050, nessas próximas 3 décadas, tá joia? Então, lembre-se, teoria malthusiana voltada aos países desenvolvidos, no período que eles se industrializaram, um problema interno no sistema urbano e na produção de alimentos. Agora, vamos voltar a nossa análise para os países em desenvolvimento. Dentre eles, nós, Brasil. Então, citando alguns aí,
só voltando no mapa rapidamente, né? Não todos como estão aqui em rosa, mas pegarmos México, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, alguns dos tigres, né, os tigrinhos, vamos dizer assim, os tigres não estão fora, mas os tigrinhos ali, Filipinas, Malásia, Indonésia, Vietnã, Laos, Camboja, que eles chamam de novos tigres, e, e mais Turquia, Arábia Saudita, Egito, enfim, não precisa guardar todos, República Sul-Africana. Esses países, eles começaram a se industrializar a partir do século XX. Então, nós, vamos dizer, nós, porque o Brasil está nessa, a gente teve uma diferença de quase entre 150 a 200 anos de diferença da industrialização orientada pelo governo. Isso não quer dizer que o Brasil não tinha indústria, antes tinha, mas que o governo induz um processo de desenvolvimento através de um projeto industrial, quer dizer, urbano-industrial. Isso só se dá a partir de 1930, né? E o Brasil vai ser um dos primeiros países, tirando a leva dos desenvolvidos, a se industrializar, né? Um país que vai adentrar nesse. Então, o que eles vão pensar nesse momento em que os países que eram subdesenvolvidos, que por causa do projeto industrial passaram a serem chamados de países em desenvolvimento, então eles vão entrar numa transição campo-cidade, ou seja, vai haver um êxodo rural muito forte, num tempo mais curto, porque essa migração vai se dar em 50 anos, aproximadamente. O que eles fizeram? E aqui tomem cuidado, o Malthus já está morto, ele já viveu e morreu no final do século XVIII, início do século XIX. Nós estamos falando aqui da metade do século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra. Mas o que os cientistas fazem? Eles vão pegar a teoria do Malthus, aquela voltada aos países desenvolvidos, e vão reformulá-la para os países em desenvolvimento. Então, eles vão chamá-la de teoria neo-malthusiana, de novo, né? Uma nova teoria malthusiana. Então, o que eles preveram para os países em desenvolvimento, né? Além da falta de alimentos, a falta de infraestrutura. Exemplo, de hospitais, de creches, de escolas, de empregos, de moradias. Então, não somente faltaria alimento no mundo urbano, mas também faltaria toda essa base de infraestrutura. Então, se nós repararmos bem, se vocês estão entendendo estas fases do desenvolvimento, nós, países em desenvolvimento, entramos na fase 2 a partir de 1930. E no caso, por exemplo, brasileiro, que a gente vive aqui, nós não concluímos ainda a fase 2, nós estamos no final dela. Ou seja, a população brasileira ainda está crescendo. Só que como nós estamos no final dessa fase, nós estamos num crescimento decrescente. Quer dizer, a cada ano que passa de 2020 até 2050, o nosso crescimento da população será menor até estagnar. Quando chegar a acontecer isso, nós entraremos na fase 3, que passaremos um tempo assim, e depois adentraremos na fase 4, onde a população vai morrer mais, a partir lá de 2070 aproximadamente, começará a falecer mais do que a quantidade de pessoas que nascem. Vocês podem estar se perguntando, mas como que tem essa certeza se é daqui a 40, 50 anos? Pra vocês terem uma ideia, o que eles previram de queda no número de natalidade há 20, 30 anos atrás, essa queda está sendo maior. Por isso que há uma tendência no mundo que, apesar de a população mundial estar crescendo, ela está crescendo por causa das transições demográficas. Mas não tem nenhum país no mundo que a média de filhos a média que está nascendo de filhos está sendo maior do que as médias de anos anteriores. Certo aí? Então, quando falar em teoria neo-malthusiana, está falando para os países em desenvolvimento. E além de faltar comida, faltaria infraestrutura. Né? Agora, depois vocês olhem com calma, teoria por teoria, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, chega uma família, né, como vocês estão percebendo aí, para pedir
dá uma esmola, pelo amor de Deus, uma mãe dá anticoncepcional. Quer dizer, fala, pô, um dos problemas é o número de filhos. Isso está tanto voltado a uma crítica dos países, da teoria dos países em desenvolvimento, quanto cabe na atualidade para os países subdesenvolvidos também, né? Aqui teve uma crítica feita a essa teoria malthusiana ou neomalthusiana, que um grande movimento que teve, falou, o que predispunham era a ideia de que o seguinte, o problema não é o número de filhos, e sim a exploração, a pobreza. Então, se a renda fosse bem distribuída, se o salário fosse mais alto, se tivesse uma participação maior da riqueza, é, não teria tanto problema assim, porque haveria um ajuste. Então, ficou uma crítica, principalmente de 1950, mais ou menos 1980, 1990, de o que fazer para que as famílias tivessem menos filhos. No caso brasileiro, entrou sem muita pressão sobre anticoncepcional, foi mais uma questão de propaganda, de planejamento familiar, e que nós nos adequamos, não saiu de grandes proporções. Mas tem países que a questão é mais grave, né? Como, por exemplo, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, enfim, países que estão crescendo demais e com grandes problemas. E agora, a última parte da aula, voltada para os países subdesenvolvidos, voltando aquele gráfico aqui, ó, os países subdesenvolvidos, eles estão entrando na fase 2 agora praticamente no finalzinho do século XX, início do século XXI. Ou seja, o que está acontecendo com os países subdesenvolvidos, os mais pobres do mundo, eles estão entrando aqui nessa fase e é agora que eles estão crescendo demais a população. Então, os países em desenvolvimento já está meio que equilibrando. Os países desenvolvidos, como a gente viu, a população está decaindo, algumas raras exceções. E os países subdesenvolvidos são neles que as populações mais crescem na atualidade. Então, aí novamente atenção aqui, se a teoria malthusiana foi focada para os países desenvolvidos, a neomalthusiana para os países em desenvolvimento, a teoria ecomalthusiana, ela está sendo voltada para os países subdesenvolvidos. Agora, ou seja, eu estou rindo, mas é drástico, por essa questão que envolve os países, né? Mas, além de faltar alimento, faltar creche, escolas, hospitais, asilos, enfim, toda a infraestrutura, casas, empregos decentes, direitos trabalhistas, começa um impacto também muito grande no sistema da natureza. Quer dizer, a poluição de rios, poluição do ar, depredação de recursos naturais ao ponto de utilizar árvores para servir de combustível, né? Ou melhor, comburente, para que se faça uma sopa, uma coisa do gênero, porque a pessoa muitas vezes não tem casa, não tem um botijão de gás e um fogão, então tem dificuldade de cozinhar e uma grande quantidade de pessoas vindo para o sistema urbano. Quer dizer, você pega um sistema urbano que não acopla, que não insere, que não acolhe isso condignamente, com uma grande proporção, e num momento, isso que é terrível também, que nós estamos num período de trocar, né, pessoas por máquinas. Então, quer dizer, o capital, tirando minérios, né, fontes de combustíveis, né, que nos países subdesenvolvidos existem, ou algum setor agropecuário, é difícil um alto investimento no sistema urbano nesse país. E quando eles vendem produtos para os países, eles vendem, na maioria das vezes, produzido por robôs nos países deles, cujo excedente é levado para lá. Então, é uma dificuldade de você sanar os problemas da população. E com essa população crescendo
uma baixa qualidade de vida, obviamente você tem um caos total, né? Porque dificulta uma boa qualidade de vida, uma alimentação, e aí é um campo aberto para, por falta de informação, questão de guerras civis, ou questão de doenças, como na África subsaariana, a questão da AIDS, ou de ebola, enfim, que você pega menos informação, menos estrutura, uma corrupção e às vezes degladiação por territórios de poder, né? O que dificulta muito a gente conseguir criar uma vida digna para esses países nessa etapa do mundo, né, do capitalismo, da globalização. Aqui depois vocês vêm com calma nas casas de vocês aí, vão parando, lendo, pegando com a aula. Eu só quero voltar agora para a gente fechar aqui, ó. Então, agora de tudo que foi dito, a média dos países desenvolvidos, a população decrescendo ou estagnada, ou quando cresce é muita coisinha pouca, né? Eles não têm problemas de crescimento grandes de população. Então, o que eles estão fazendo agora lá? Estão começando a limpar seus rios, reflorestar algumas matas, quer dizer, criar um sistema. O que eles estão louco procurando pelo mundo são mercados consumidores, porque se a produção deles está sendo feita cada vez mais por máquinas e a população está tendendo a diminuir, quer dizer, quem é que vai comprar esses produtos com grande instância? As populações de outros países. Não vou entrar agora aqui em geopolítica, mas isso aqui é a questão da gente entender até por que a China está dando certo, né? Porque ela está focando a classe média do mundo. Não o cara, quem tem grana para comprar uma Ferrari, mas quem é que compra o próximo celular com um preço mais razoável, os produtos de uma maneira geral com baixo poder aquisitivo. São esses países em desenvolvimento e agora os subdesenvolvidos que têm a maior população do mundo. Por outro lado, o que eu falei, a China, por exemplo, já vai cair a população bem nesses próximos 30 anos. E a Índia será o país mais populoso do mundo, né? Aí chegando em 2050. Então, nessa aula, é importante a gente ver isso para todos os segmentos de mercado, até vocês que serão um dia empreendedores, quer dizer, o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com a região de Piracicaba, em termos populacionais, ou não, eu quero vender para o mundo, o que está acontecendo no mundo, que setores estão crescendo da população que trabalham, o primário, secundário e terciário, qual é o número de pessoas, enfim, esse é um campo muito importante de análise do capitalismo no mundo, e o que, para finalizar a aula, eu digo que é muito importante a gente saber, os desenvolvidos, a população estagnada ou caindo, os em desenvolvimento, a população crescendo ou estagnada, e os subdesenvolvidos, a população crescendo como nunca, num período de grande drasticidade. E nós aqui, nós estamos no Brasil, no caso, pegando a maior população da nossa história. Depois nós veremos uma aula focando só o Brasil, mas que, por termos essa grande população, os recursos naturais nossos altamente depredados, uma falta de uma visão da importância do meio ambiente, né, da natureza, e um momento muito delicado da vida, seja pela violência, seja por desmatamento e queimada, e que a gente está vivendo. Joia? Então, atente-se que cada país, dividindo-os em desenvolvido, em desenvolvimento e subdesenvolvido, cada um terá uma fase. Que a teoria malthusiana é focada para o desenvolvido, o anel malthusiana para os em desenvolvimento e a eco-malthusiana para os subdesenvolvidos. Tá joia, pessoal? Um grande abraço a todos vocês aí, a vossos familiares também. E até a próxima aula.